Você tem um relacionamento que está destruído e não tem volta? Uma amizade que acabou, um casamento que está no limite, uma família dividida. Antes de você querer desistir, você precisa ouvir isso. Sabe por quê? Porque Deus é um especialista em restaurar esse tipo de assunto. Então fica até o final que eu vou explicar para vocês aqui, porque Deus é especialista nisso. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, que a cada vídeo novo o YouTube ele avisa você. Se você não ativar esse recurso, o YouTube não notifica você que está tendo um vídeo novo no canal. Existe uma dor específica que vem de um relacionamento que é destruído, que não só é a saudade, é mágoa, é traição, é decepção, é um silêncio onde tinha uma conversa. Também é uma outra coisa que acontece, que é uma distância onde tinha intimidade. E muitas vezes vai chegar num ponto que você vai falar assim, caramba, não dá mais, isso aqui não dá mais para sustentar. E aí você acaba com o relacionamento, você acaba com a amizade, você acaba com núcleos de relacionamento. Quando eu falo relacionamento aqui, não estou falando só relacionamento amoroso, mas um relacionamento de amizade, um relacionamento de família, um relacionamento que você tinha com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com seu filho, entende? E Deus tem uma opinião sobre isso, baseado nas escrituras sagradas que eu vou estar passando aqui para você, entendeu? Eu fiz algumas anotações, que eu sempre faço algumas anotações, senão eu esqueço. Eu vou fazer anotações durante a semana, senão eu esqueço aquilo que eu tenho que transmitir através desse vídeo. Ok? Vamos lá. Deus é o Deus da restauração. O ministério de Deus foi marcado por um monte de restauração ao trajeto da sua história. Ele também, aos exemplos que você vai ver aqui, ele restaurou um relacionamento que ele tinha com Pedro, depois da negação. Pedro, discípulo, negou Jesus, e depois Deus foi lá e restaurou esse relacionamento que ele tinha com Pedro, mesmo depois que Pedro negou Jesus na cruz. Outro exemplo claro que a gente vai ver aqui na Bíblia também é José do Egito. Para quem não sabe, os irmãos de José venderam ele como escravo. E depois, lá na frente, José se tornou rei do Egito. José, nesse momento, podia ter guardado alguma mágoa dos irmãos dele, por ter vendido ele como escravo. E pior, vendeu ele como escravo e o pai dele pensou que ele tinha morrido, né? Então, Deus restaurou o relacionamento de irmãos entre José e os irmãos dele. José podia fazer o que quiser, porque José era governador do Egito. José estava com o poder de erguer e de destruir um homem comum ao mesmo tempo. Deus também tem outro exemplo na Bíblia, no Novo Evangelho, que Deus também restaurou o relacionamento do filho pródigo com o pai. Para quem também não sabe da história, tem uma história que está no Novo Testamento, que o filho pródigo sai de casa, pede a herança ao pai, sai de casa e perde toda a herança e depois fica com vergonha de voltar para casa. Mesmo assim, ele consegue ter coragem e volta, e aí mas pela vergonha que ele estava de ter saído, pensando que ia se reerguer na vida e perdeu tudo, ele ficou com vergonha de voltar para casa. E mesmo assim, o pai aceitou a volta dele. Então, Deus trabalha dessa forma. Mas aí vem a pergunta, será que Deus consegue restaurar o meu relacionamento, os meus relacionamentos, as minhas conexões que foram perdidas? Claro que sim. E aqui é como a gente vai ver como que Deus trabalha para restaurar, eu sempre estou me perdendo essa palavra, para restaurar os relacionamentos perdidos ou os relacionamentos desconectados. Tópico 1, primeiro,
Ele trabalha em você e não no outro. A restauração começa dentro de você. Deus não conserta o relacionamento, Ele conserta as pessoas. E começa por quem está disposto. Antes de orar pelo outro, deixa Deus trabalhar no seu coração. É isso aí. Deus não trabalha no outro. Não adianta que você vai ficar orando pela outra pessoa para poder restaurar o coração dela. Então, muitas vezes não vai funcionar. Deus precisa trabalhar em você. Muitas vezes essa mágoa está dentro de você. Segundo tópico aqui. Deus tira o orgulho que impede a reconciliação. Depois de uma decepção no relacionamento, cria-se um orgulho. O maior inimigo da restauração, anotado aqui, é o orgulho. A recusa de pedir o perdão, a recusa de perdoar. Provérbios 16, 18 fala assim: o orgulho procede à queda. Deus precisa quebrar o orgulho antes de restaurar o vínculo. Vocês entenderam? É isso. Toda pessoa decepcionada pelo relacionamento, ela tem um ego criado, um orgulho. Ela não consegue pedir perdão. Ah, mas a pessoa estava errada. Em algum ponto da história você também estava errado. Não é só um lado que estava errado. Você também estava errado. Na maioria das vezes é assim. Ah, mas aquela pessoa me fez mal e tal. Mesmo assim, tem algum ponto errado. Se não fosse só a pessoa que tivesse errada, você já conseguiria perdoar ela, né? Mas como tem ponto em você, você não consegue perdoar. Terceiro tópico. Deus usa o perdão como ponte. Mateus 6,14. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Você precisa sentir vontade de perdoar. Se você decide perdoar e pede a Deus que cure o seu sentimento de orgulho. Terceiro tópico, Deus prepara o momento certo para essa reconciliação, esse perdão, essa quebra de orgulho, tudo acontecer. Vamos ver aqui, ó. João não se revelou aos irmãos logo de cara. Havia um processo. Deus tem um timing para a restauração que você precisa estar esperando e estar preparado para o momento certo. Deus está trabalhando nos bastidores para que esse momento certo aconteça. Tópico 4, isso aí. Nem sempre restaura. Deus nem sempre restaura do jeito que você quer. Às vezes Deus restaura a paz no seu coração, mesmo sem restaurar o relacionamento. Às vezes a pessoa não quer ser restaurada e Deus te liberta do peso mesmo assim. A restauração nem sempre é reunião, às vezes é cura. Lembra da pessoa que te fez mal e vocês não tiveram um momento ali para poder se ajustar? Se você se perdoou, meu irmão, barco que segue. O importante é que a sua consciência está liberta, entendeu? Último tópico aqui, que é o que fazer. O que fazer enquanto você espera? Ore pelo outro. Não pede mal nessa oração, não pede um mal nessa oração. Pelo contrário, peça o bem. Isso vai transformar o seu coração primeiro. Cuida do que está no seu controle. Sua atitude, suas palavras, seu perdão. E deixa o resultado nas mãos de Deus. Deixa o seu resultado na mão de Deus. Você faz uma parte que é humana e Ele faz uma parte que é divina. Agora, nesse momento aqui, eu vou orar por você, pelo seu relacionamento destruído. O que é impossível para você não vai ser impossível para Deus. É oração que para Deus trabalhar no seu coração, para Deus trabalhar na sua casa, beleza? Então, feche os olhos comigo aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso,
Primeiramente, eu te agradeço pelo dia de hoje. Eu te agradeço por toda a atenção que o Senhor me deu. Mesmo que eu não retribua de volta, eu te peço perdão por isso também, por ter meu coração muitas vezes endurecido, dando mais atenção para mim do que para o Senhor. E te peço perdão por isso. Senhor, primeiro, antes de restaurar meus relacionamentos conjugais, familiares e entre conhecidos, eu peço para me restaurar o meu relacionamento com o Senhor. Eu sei que muitas vezes eu tenho estado distante do Senhor, mas a minha porta está aberta. E assim como a sua palavra diz, toda porta que eu bato, se ela estiver aberta, eu vou entrar e vou cear com aquele que me deu a oportunidade. Então, Senhor, me dê a oportunidade de perdoar a quem eu não tenho perdoado, de perdoar a quem eu tenho ofendido, para que eu não caia na tentação do meu próprio orgulho. Senhor, eu te peço também, Senhor, que não só trabalhe em mim. A tua palavra está falando que tem que trabalhar em mim primeiro. Certo, eu concordo, o Senhor está certo, mas também trabalha no outro. Se o outro for o meu irmão de religião, que trabalhe no coração do outro também, se eu ofendi ele de alguma forma. Senhor, se eu tenho um marido em casa, uma mulher que eu tenho ofendido, e o meu relacionamento está abalado por causa disso, me perdoe, me ajude a perdoar. Se eu tenho um filho, um amigo, um conhecido, um devedor, me ajuda a reconciliar esse relacionamento, restaurar essa casa, esse lar. Senhor, mesmo assim, se não houver uma reunião para que isso aconteça, perdoa-me no meu coração. Tira essa mágoa, esse orgulho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você ficou até o final, eu peço que você compartilhe esse vídeo para ajudar no crescimento desse canal com uma pessoa que está precisando ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe o seu dia e até o próximo vídeo.